Olá, esse é o People Analytics na Prática, podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Histórias reais, aprendizados e bastidores do People Analytics no Brasil. Disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Olá! Hoje a gente vai falar com a Natália Maciel. A Natália tem mais de 20 anos em recursos humanos, ela tem uma experiência sólida como HR Leader e Senior Business Partner, com atuação em multinacionais, liderança de times multiculturais e atuação para a América Latina. Ao longo da trajetória, a Natália desenvolveu uma visão generalista abrangente, desde gestão de carreira e talentos, desenvolvimento, gestão da mudança, talent acquisition e transformação cultural e digital. Hoje, no Sicredi, Natália lidera as frentes de People Analytics, planejamento estratégico, projetos e inovação da área de pessoas e cultura, conectando dados, IA e visão estratégica à tomada de decisão executiva. Bem-vinda, Natália, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Gabriel. Natália, eu vou começar perguntando sobre a sua trajetória. Você tem uma longa trajetória como HRBP antes de chegar à liderança de People Analytics, né? Como é que foi esse caminho? Bom, eu acho que tá aí, né, para mim, a grande virada de chave de carreira, né, e foi essa experiência como HRBP. Mas eu sou formada em administração, né, eu acho que aí tá minha grande bagagem aqui na Federal do Rio Grande do Sul. E sempre gostei muito, assim, de falar sobre negócios. Minha cadeira preferida sempre foi economia. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fui, né, então, para uma área de recursos humanos na época, e aos poucos foi avançando o modelo, e naquela época a gente né, tratava até de forma mais generalista. O HRBP daquela época não é o HRBP que é hoje, assim, né, mais robusto, assim. Mas comecei atuando de forma mais generalista e foi onde eu me apaixonei, né? Então, atuei por bastante tempo nesse papel. Depois fiz uma trajetória ali, né? Acabei transitando para liderança de times, também de recursos humanos. Voltei novamente para o papel de HRBP. Então, assim, voltou em vários momentos da minha carreira. Eu voltei para a cadeira de HRBP, assim. E para mim, ele sempre teve muito conectado com isso que eu gostei. Sempre gostei da administração, de falar de negócio. Então, tem uma conexão grande com o RH, mas sempre teve um pano de fundo importante de gostar de entender do negócio em que eu estava inserida, assim. E aí, por fim, eu tive uma oportunidade super bacana no Sicredi de, então, iniciar, né, ali a gestão da área de People Analytics. E aí eu acho que vem muito embarcado dessa trajetória, né, e da experiência de atuar como BP, mas sempre com esse olhar mais analítico, né, e de conexão com o negócio. Eu vejo que caminhou muito por aí, assim, essa trajetória. Mas também aí vem junto na bagagem hoje em dia também planejamento estratégico de pessoas e cultura, que conecta muito, porque a gente bebe muito do que vem de dados, né, de People Analytics, e também aí projetos e inovação. Show. O que da tua experiência como BP você carrega hoje de forma mais presente no seu trabalho? Olha, certamente esse olhar analítico de conexão com o negócio, né, assim, e aí para mim é onde entra muito conversa com o que eu vejo que é um papel importante de People Analytics hoje, né, a gente trata dados, né, fala sobre dados de pessoas e cultura, mas eles por si só, eles geram um valor de alguma forma limitada, assim, né? Eu acho que a grande riqueza que a gente tem de poder ter atuação em People Analytics é poder fazer conexões com os dados de negócio, né? E aí conectar com a estratégia e falar mais a linguagem da liderança de negócio. Eu acho que passa por aí. A gente consegue ter maior influência, gerar mais valor de fato, assim. E aí, como HRBP, eu sempre gostei muito, como eu falei, de entrar nesse lugar, assim, né? De entender do negócio, de olhar os números, de ser curiosa, de viver um pouco a vida do negócio junto, assim, por um tempo, assim. Eu conto essa história, que ela é engraçada, mas eu fui HRBP de uma unidade específica de negócio de sucata, de uma empresa que eu trabalhei. E eu, uma vez, logo que eu entrei, falei para os compradores sucata, vamos pro sucateiro.
Daí eles, como assim psicoteiro? Não, vou junto com vocês psicoteiro, mas ninguém de RH nunca foi com a gente, como assim? Porque eu falei, não, preciso entender de fato o que vocês estão fazendo, né, o dia a dia, assim. Então, esse é um exemplo, mas é muito mais amplo que isso, mas é entender do negócio, assim, né, o que a gente está vivendo em relação a desafios internos, mercado, e começar a fazer essas conexões em como que a gente, como pessoas e cultura, contribui, né, e alavanca a estratégia, um desafio que a organização está vivendo naquele momento, assim. E como HRBP, a gente tem uma oportunidade grande de riqueza, né? De estar ali lendo cenários, de estar dentro das áreas e fazer essas conexões. Que é onde eu vejo, então, que em People Analytics a gente consegue criar esse ferramental para dar suporte, inclusive para um HRBP poder fazer o trabalho dele, né, de uma forma de maior qualidade, com mais embasamento mesmo, assim, né? E não só o HRBP em si, mas qualquer outro papel dentro da área de recursos humanos, né? Perfeito. Eu vou te perguntar, você passou então de HRBP para hoje trabalhar como liderança. Eu queria saber, nesse momento, nessa tua trajetória, teve algum acontecimento de carreira que mudou a forma como você pensa o papel dos dados em gestão de pessoas? Eu acho que isso a todo momento, desde HRBP, assim, não como algo específico, mas toda essa trajetória, assim, de conseguir contribuir como HRBP, ela sempre passou por momentos em que eu auxiliei de alguma forma, assim, as tomadas de decisão, mas que eu sempre utilizei para mim no meu trabalho, no paralelo, analisar dados, né, e aí trazer exemplos, assim, eu vou olhar para uma estratégia de crescimento de uma área, né? Eu vou precisar de um perfil mais específico para aquela estratégia que vai contribuir. Bom, como é que tá meu pipeline dessas pessoas? Como é que tem sido minha rotatividade desse perfil de profissional? Como é que eu crio estratégias de criar pipeline melhor? O que vem de dados sobre esse perfil desse profissional que é o que mais engaja eles, que mais motiva eles a estar com a gente? Então, onde é que eu crio estratégias específicas para esse perfil para eu poder fidelizar ele melhor, porque isso vai me ajudar, né, na estratégia de negócio, que eu vou precisar mais desse perfil. Então, né, analisar pesquisas de desligamento, analisar pesquisas de clima, isso é trabalhar com dados, né? Acho que a gente tem um pouco dessa mistificação, que trabalhar com dado é só trabalhar em People Analytics, e não, a gente lida com dado o dia inteiro, né? Uma BP ou qualquer outro profissional pega um profissional expert em clima, por exemplo. Ele tá lá analisando dados no final do dia, quando ele recebe a pesquisa nas mãos, né? Então, tu não precisa ser um profissional de People Analytics. E eu acho que tem um pouco disso da gente desmistificar, trabalhar com dados. Isso tá num grupo específico de profissionais de um perfil X. Não, isso tá no dia a dia corriqueiro. Por vezes, eu acho que a gente dá maior ou menor atenção, mas tá ali, né, a oportunidade da gente poder usar esses dados, assim. Então, eu acho que é isso, esse uso do dia a dia, identificar essas oportunidades de também entender que dados são importantes ser olhados para aquele contexto que eu estou vivendo, né? Isso é eu recebo muitas perguntas, assim, que a mais corriqueira é, Nath, mas quais são os dados que eu tenho que olhar? E a resposta é, depende, né? Porque depende, qual que é o teu problema, que desafio que tu tá vivendo, né? O que tu precisa responder? E passa por isso, assim, então... não tem um momento marcante em si, mas certamente os momentos em que eu consegui contribuir mais como BP foram os momentos em que eu consegui fazer essas melhores conexões, né? E gerar uma narrativa mais sustentada em dados mesmo, para que a gente pudesse tomar melhores decisões, né? Perfeito, perfeito. Isso me lembrou uma questão que você falou sobre... Às vezes a gente está trabalhando com dados, não precisa ser necessariamente, né, estando dentro de uma área de People Analytics. Sobre um conceito que é Data-Driven HR, ou Evidence-Based HR, do Rob Briner, que é RH baseado em evidências, assim, que traz que existem 4 fontes de evidência, né? Pode ser dados internos, pode ser uma evidência científica, perspectiva de quem pediu sobre o problema, ou seja, a perspectiva dos stakeholders mesmo, de quem pediu, do cliente interno, e expertise de quem vivencia aquilo, né?
de quem vê ou experiencia o que está acontecendo no negócio. Acho que se relaciona um pouquinho também com isso, assim. Às vezes a gente prioriza ou hierarquiza um tipo de dado acima do outro, mas essa perspectiva de RH baseada em evidências traz que faz sentido a gente colocar tudo isso numa mesma linha e avaliar essas estruturas de dados em conjunto, assim. Com certeza. São fontes que se complementam, né? Mas acho que é isso, a gente às vezes desvaloriza algumas fontes que elas são tão importantes quanto, só porque elas parecem ser mais simples, né? São mais rotineiras, mas elas são tão importantes quanto qualquer outro trabalho muito mais estruturado, né, com dados. Exato. Eu vou te perguntar agora sobre People Analytics. Na sua visão, o que significa People Analytics? Olha, na minha visão, é a gente passar a utilizar de dados mesmo de pessoas para tomada de decisão que embasem decisões de negócio, né? E eu acho que aí, para mim, é o que é e ao mesmo tempo é um dos maiores desafios, né? Também, né? Perfeito, tá. Nath, como você vê o impacto de People Analytics nas empresas? E quando você pensa em projetos de People Analytics que realmente geraram mudança no negócio, o que esses projetos têm em comum? Eu vou bater muito nessa mesma tecla, que é a geração de valor para o negócio, né? Porque a gente pode ter escolhas, né, de onde a gente vai investir para fazer um estudo, criar um preditivo, né? Eu acho que assim são infinitas as possibilidades hoje de aplicação quando a gente, né, olha o que já tem de prática e mercado, mas a questão é muito qual que vai responder a alguma dor real minha, né, que eu tô vivendo. E essa dor, ela não pode estar apartada de uma dor que seja algo que gere um valor para a estratégia do negócio no final do dia, né? Senão a gente não está conectado com o fim, né, esperado real, assim. Que eu acho que esse é um pouco do que eu falei, que é o que eu vejo de People Analytics, ao mesmo tempo é o desafio, e eu acho que não é um desafio só de People Analytics em si, mas eu acho que são das áreas, né, em geral, de recursos humanos, que é como que a gente se aproxima mais do negócio e conecta nossas iniciativas com geração de valor pro negócio, né? Então, eu vejo que permeia por aí, assim, o maior sucesso é quando a gente, de fato, consegue mostrar maior geração de valor, né? E para isso tem que estar conectado, assim. E aí, quando eu pego os exemplos do que eu já vivenciei na minha carreira, é muito claro isso, assim, é conseguir endereçar uma dor latente e conseguir traduzir ela, né, dentro daquilo que a gente tem disponível de dado, porque isso também é um desafio, né? Tu ter os dados disponíveis, estruturados, com qualidade, né? Porque por vezes sim, tem um desafio, tenho várias hipóteses, né, a poder desbravar, mas eu posso não ter, eventualmente, né, dependendo da minha estrutura, eu não ter aqueles dados disponíveis, isso pode acontecer, ou eles não terem qualidade, daí também, né, não me adianta, assim. E conseguir endereçar, de fato, alguma dor que converse com o negócio e que a gente consiga mensurar um pouco mais o resultado, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente vem falando, né? E tá no hype de se falar sobre dados, IA, e as possibilidades de aplicação são infinitas, assim, né? Mas como que eu escolho dentre todas essas que eu tenho disponíveis e que existem? Onde que eu vou colocar meu esforço, minha dedicação ali, minha energia e recurso financeiro também no final do dia para desenvolver, né, alguma saída, assim. Então, para mim, tem que ser algo que, de fato, assim, esteja relacionado a uma dor latente que a gente possa traduzir numa geração de valor para o negócio. Né? Excelente. É muito difícil fazer isso também, né? Acho que algumas coisas são difíceis de fazer aqui. Mas o que para mim é difícil, eu queria te perguntar agora, é sobre como mensurar esses resultados, assim. Olha, primeiro assim, se a gente mapeia essa dor de negócio, aí eu vou te dar um exemplo, assim, que eu acho que grande parte das empresas devem viver, né? Mas assim, turnover, por exemplo. Hoje é um desafio tu reter bons profissionais, né? E aí muitas empresas têm, né, um turnover alto, assim. Aonde que esse turnover
se conecta no fato de que ele interfere no meu resultado de negócio. Bom, se eu tiver um turnover alto, eu posso estar impactando uma estratégia minha de expansão, eu posso estar impactando a própria sustentação do meu negócio atual, ou a minha rotatividade, né, no meu negócio está impactando a satisfação do meu cliente, está impactando o resultado que eu poderia estar dando e eu não estou, porque eu tenho pessoas ali a todo momento girando, conhecimento ele, né, não fica, vai com a pessoa, então eu tenho a todo momento pessoas fazendo, né, uma curva de ramp-up de conhecimento, mas também de performance. Então, eu tenho como conectar e avaliar, por exemplo, isso, né? Onde eu estou com maior turnover, eu estou com algum impacto em resultado, porque daí, a partir do momento que eu consigo trabalhar isso, eu consigo ver um impacto positivo de retorno em resultado. Claro que vão ter outras variáveis, provavelmente, que também vão influenciar em resultado, questões de mercado, enfim. Mas esse pode ser uma das variáveis a serem medidas, assim. Esse é um exemplo, né? Por isso que a gente tem que entender muito bem do negócio para conseguir fazer essas conexões, né? E entender onde que pode estar contribuindo ou não, né? Para a estratégia que eu tenho local de negócio. E aí, outros exemplos, né? Esse é turnover, mas eu posso ter uma dor, por exemplo, em SLA de vagas. Pode ser outra dor, né? E o fato de eu não estar conseguindo fechar meu funil pode estar impactando em eu conseguir dar vazão para uma estratégia minha que eu preciso da velocidade e eu não estou conseguindo suprir. E aí eu tenho um impacto, claro, né? Eu tenho problema de SLA, eu não tenho pessoas a tempo. E aí eu estou impactando botar uma estratégia no ar. Capacitação de pessoas. Bom, eu vou capacitar num produto X ou Y. Como é que é o desempenho das pessoas que eu capacitei versus as pessoas que eu não capacitei? Eu tive o resultado diferenciado? Não. Então, aí eu começo a medir a relação com o resultado que eu espero de negócio. Então, assim, tem uma geração, claro, na visão de pessoas, mas tem uma geração final que eu tô falando de negócio, né? Perfeito. Eu escuto bem nítido, assim, te ouvindo, sobre a conexão de projetos com a linguagem do negócio, mas também com a estratégia, né? O que a gente tem de estratégia. Quando a gente pensa em projetos que falham, que não conseguem falar a linguagem do negócio, quais as características desses projetos? O que geralmente dá errado? Bom, tem um passo atrás de dar errado que, assim, às vezes não consigo nem fazê-los, né? Pode acontecer, assim. Que a gente não tem os dados disponíveis, isso pode acontecer também, né? Assim, eu tenho uma hipótese de... Não sei, pode ser inclusive essa, né? Que o turnover me impacta no meu resultado. Mas eu não tenho dados estruturados para que eu consiga fazer esse teste dessa hipótese. Pode acontecer, né? Então, tem um passo atrás, assim, que eu tenho esses dados disponíveis, assim. E aí, eu tendo eles, aí é uma questão da gente entender quais são as hipóteses que eu estou testando, assim. E testar boas hipóteses passa por eu entender desse contexto. E aí, conversa muito com o que tu falou lá no início, daquelas 4 frentes, né, de dados, porque, assim, eu tenho que conversar com o stakeholder, eu tenho que entender o que da parte dele ele entende que pode ser uma hipótese, né, com a pessoa do negócio. Ela conhece, né, ela é uma das melhores pessoas para eu conversar. Sim. Conversar com a pessoa de expertise do assunto dentro de recursos humanos, porque se eu tô falando, não sei, de recrutamento e seleção, vou conversar com a pessoa de recrutamento e seleção, que entende muito bem sobre o processo, né? Mas também com esse líder de negócio que tá sofrendo essa dor e tem as hipóteses dele. Então, também coletar de todos esses papéis, né, esses stakeholders, assim, é super importante, assim, criar boas hipóteses a serem testadas, né? Mas, então, te respondendo, outra coisa que pode ser insucesso é não construir boas hipóteses a serem testadas também, né? Sim, excelente. E aí, não se conectar bem com esses stakeholders que são fontes importantes pra gente também pode ser, né, um caminho que nos leve não para um não tão bom resultado, assim, né? E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu venho tendo, assim, que é manter essa proximidade com as pessoas de expertise dos temas, tanto dentro de pessoas e cultura, mas também em negócio, né? Então, tá sempre mantendo essas trocas, construir hipóteses juntos, né? E ouvir da experiência que todos têm.
Perfeito. Você vem de uma área de BP e daí se consolida hoje como uma liderança de People, né, Analytics. Olhando para BPs e People Analytics, olhando para essas duas áreas, assim, HRBPs e People Analytics, o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente que uma pode complementar a outra? Bom, primeiro, certamente é o domínio sobre, né, pessoas, assim, sobre os temas, né? A gente tá ali inserido, né, dentro do... Claro que a área de People Analytics acaba tendo, né, o dado da origem ali mais da fonte, mas todos nós temos acesso, trabalhamos com isso. E a BP, ainda mais no contexto de estar ali no dia a dia da área, de poder captar coisas, né, mais intangíveis, mas que nos ajudam muito nas questões das hipóteses, né, e criar cenários. Mas são áreas que eu acho que tem uma visão mais generalista, né, de pessoas e cultura, né, estão menos nichadas por temas, né, a BP naturalmente tem que entender de tudo um pouco e estar preparada ali para apoiar, né, o negócio. E People Analytics também, a gente trata no final do dia de todos os temas, né? A gente olha para desde recrutamento e seleção, até pesquisa de desligamento, a gente passa por todos os pontos de contato, né, que tem uma coleta de dado do colaborador, assim. Então, eu acho que isso é um comum, assim, essa visão generalista nossa, assim. E o que nos diferencia? Essa pergunta é difícil. Mas eu acho que hoje ainda assim é um pouco desse desafio do olhar analítico, assim, que eu acho que é onde a gente se ajuda muito, né? E cada vez mais eu vejo o time de BP se capacitando mais e avançando no nível de maturidade analítica, né? Mas porque, de fato, no passado isso não era uma realidade, acho que vem se tornando cada vez mais rotineiro, né? Nos últimos anos, assim. Então, eu acho que daí a gente vem com esse suporte, assim, de poder ajudar a acelerar esse olhar mais analítico, né, dentro da área de BPs, assim. Então eu vejo até como um complemento, né, e apoiar a área de pessoas e cultura de uma forma geral, assim, a poder ocupar um lugar de maior influência, né. Tá, perfeito. Olhando também para literacia em relação a dados e a como usar isso Sim. no dia a Letramento. dia, né? Exato. Perfeito. Olhando para uma pessoa BP que consegue fazer isso bem, o que ela faz de diferente de seus colegas, por exemplo? Ou o que ela conseguiria responder de maneira autônoma, sem precisar do time de People Analytics? Uhum. Bom, como a gente estava falando, né, dados tá por tudo, assim, e a BP está em contato com pesquisa de desligamento, pesquisa de clima, até dados dos assessments, né, que seja PDA ou, né, o que for, os assessments, eles geram dados, né, de, assim, qual que é o maior perfil, concentração de perfil que eu tenho num time, XYZ, isso tudo é dado no final do dia, né. Então, eu acho que tem uma riqueza grande, assim, no dia a dia do BP em trabalhar com esses dados, assim. E aí, de fato, assim, a gente tá atento a poder utilizá-los da melhor forma, né, dentro dos desafios que a gente tem. Mas o BP que acompanha isso de forma constante, né, e daí acompanha tendências, vê alguns comportamentos que estão, né, para acontecer, porque, por exemplo, assim, eu como BP tô acompanhando sempre as pesquisas de desligamento e o turnover. Nossa, eu tô vendo que eu tô com uma tendência aqui que todo ano eu tô crescendo, sei lá, 2 pontos percentuais. Todo trimestre. Então, eu tô vendo que eu tenho uma tendência a fechar o ano. Eu tô com uma sinaleira ali vermelhinha ligada, né? Então, eu posso começar a ficar atenta para esse assunto. A partir do momento que eu vejo que isso começa a se tornar algo de uma tendência a acontecer, bom, e eu estou acompanhando as pesquisas de desligamento, eu estou atenta a entender o cenário, o que as pessoas estão falando, o que talvez seja um dos motivos que esteja contribuindo para isso acontecer. Então, eu consigo agir até de uma forma mais proativa, de já perceber que isso está acontecendo, que isso pode vir a se tornar um problema, e já começar a desenhar algumas soluções. E aí, né, aqui colocando pro
pro abstrato, assim, né? Vamos pegar algo que poderia acontecer. Bom, eu tô vendo que as pessoas estão reclamando na pesquisa de desligamento sobre oportunidades de carreira. Não sei, aqui, exemplo. Bom, então eu posso começar a trabalhar isso antes que isso se torne, de fato, o turnover se torne um problema para mim. E vou fazer iniciativas direcionadas a esse ponto. Enfim, então acho que tá sempre acompanhando, não esperar que isso se torne um problema para que eu vá, de fato, olhar os dados e poder acompanhar e ver um comportamento e agir de forma proativa. Eu acho que é um diferencial, assim. Excelente, eu ia falar disso, dessa postura proativa, né, como sendo algo diferente entre uma pessoa que pratica isso e quem não pratica. Agora, olhando para entregas de times de People Analytics com os times de BP, como é que você vê a relação disso, assim? Por exemplo, quando People Analytics e BPs trabalham bem juntos, quais características tem esse trabalho, assim? O que precisa acontecer para isso rolar? Bom, a gente tem que ajudar o dia a dia, né? De quem tá ali, né, em recursos humanos, vivendo o dia a dia na ponta, assim. E aí eu acho que o nosso papel como People Analytics é garantir que a gente está desenvolvendo as soluções que de fato eles vão usar e vai fazer a diferença, né? Uhum. E aí a gente volta para aquele ponto, assim, que é qual o problema que eles estão precisando resolver, né? Eu preciso entender, e aí para isso eu vou precisar entender de negócio, eu vou precisar entender o que está acontecendo lá no dia a dia, precisa estar bem conectado. Então, por exemplo, a gente está falando, né, sobre tendências, enfim, de People Analytics. Predição, né? Trabalhar com predição é algo que cada vez vai ter que ser mais nosso dia a dia. E aí eu vou fazer um modelo preditivo, mas eu vou fazer voltado a quê? Bom, se a gente está falando aqui que a dor era turnover, por exemplo, esse é um bom investimento meu. Eu vou fazer soluções, ferramentas ali, vou desenvolver um modelo de predição de turnover para ajudar essa BP no dia a dia dela a ser mais proativa, ser mais consultiva, né? E aí, de novo, eu poder tomar ações antes que aquilo se torne um problema, de fato, né? Que o problema se instaure, assim. Então, eu acho que trabalhar próximo e entender a realidade de quem de fato vai usar as soluções de People Analytics faz a diferença para que a gente faça escolhas, inclusive, sobre o que eu vou priorizar desenvolver, né, para apoiar esse profissional de gestão de pessoas no dia a dia dele, né? Excelente, legal. Me lembrou, teve um artigo do Ulrich, é isso? O nome dele? De BPs lá. Esqueci o nome dele. Ulrich. Isso, perfeito. Falando sobre produtos em RH, que é uma coisa que eu tenho entrado mais agora e pesquisado. E ele traz sobre como a perspectiva acaba mudando recentemente, acho que tem a ver com isso também, de não olhar tanto para o que vamos fazer, mas muito mais para que problema vamos resolver e qual impacto tem isso no negócio, né? Então, acho que te escutando, me parece que é um pouco dessa perspectiva de olhar para o que a gente vai entregar, ok, mas que impacto isso vai ter? Será que isso resolve a dor? Será que é o que as pessoas estão pedindo? Elas vão usar isso no dia a dia, né? Qual impacto isso vai ter na operação? Então, me lembrou um pouquinho essa dinâmica, assim. E esse como ajudar, né? Porque isso é uma outra coisa que talvez vários líderes de People Analytics vivam, assim, que a gente é muito, às vezes, acionado com um pedido pronto, que é, eu quero dash tal. E por vezes não é um dash, né? Então, de novo, a gente abordar mais sobre qual que é a dor, qual que é o problema. Porque por vezes a gente vai construir juntos e vai entender que não é um dash que tu precisa, a gente precisa fazer um estudo, enfim, pode ser qualquer outra solução analítica que não necessariamente um dash, né? E aí, o que eu comentei desse desafio, que eu acho que muitos devem viver isso, que é a gente deixar de ser uma área fazedora de dash, né? Porque quando chegam para a área, normalmente o pedido é um dash, então e não necessariamente esse vai ser a melhor solução, né? Então, como é que a gente também se coloca num lugar mais consultivo de apoiar as áreas a entender qual que é o problema para desenhar melhor o como,
né? Porque o como nem sempre vai ser aquilo que eles chegam já, né, com alguma coisa pronta, com algum pedido já definido, né? Deixa eu te perguntar, então, como a gente pode se colocar num lugar mais consultivo quando chega esse tipo de pergunta? É ajudar muito nessa construção de desmembrar o problema, né? E aí, esse eu acho que é um diferencial, assim, do profissional de People Analytics que consegue ter essa conversa com as áreas, né? Que é antes de sair executando a parte técnica, esse passo atrás que é, bom, deixa eu entender o porquê que tu tá me pedindo isso, o que tu tá vivendo, né? O que tu espera dessa solução. E aí é conversa, é entender a realidade, tá bem conectado com essa área, né, de expertise que seja a demandante, vai passar por entender de negócio, né, para entender se aquilo de fato vai contribuir ou não, e ter boas conversas de construção. Porque eu brinco com o time que, assim, que às vezes dá mais trabalho a gente gastar tempo nessa etapa inicial, a gente fica louco para sair, né, e já desenvolver a parte técnica, mas essa parte inicial muito bem trabalhada, ela garante o sucesso do que tu vai entregar, né? Sim, perfeito. Para sair de uma área fazedora de pedidos, né, e uma área que realmente tem impacto daí, né, no que tá acontecendo de dor, realmente, que surge, né. A gente fala aqui sobre a diferença entre pedido e demanda, né, que o pedido pode ser um dashboard, mas a demanda eu quero resolver o turnover, que daí é outra coisa, não é um dashboard pra resolver, digamos, olhando para esse exemplo. Enfim, isso me lembra também sobre escopo e como fazer perguntas melhores, que eu acho que é uma das coisas que passa pelo trabalho com dados, assim, a gente aprende a criar hipótese, né, e a não aceitar algumas declarações e a se questionar de maneira mais precisa sobre o que a gente quer descobrir. Uma coisa que a gente tem feito em relação aos estudos é mostrar o que a gente vai responder, por exemplo, e o que a gente não vai responder. E falar, e é isso mesmo que a gente quer? A gente vai responder, e isso aqui a gente não vai responder. E a gente pergunta e tem essa validação pra daí continuar, sabe? Porque é muito importante isso. A gente concordo super contigo, assim, pra ter impacto, precisamos definir bem essas coisas, assim. A gente precisa ter um bom ponto de partida, né? Setar expectativas, definir bem o escopo, né? E eu acho que passa muito por isso, assim, é que tem que ter proximidade, ter boas conversas, o que tu falou, fazer boas perguntas. Mas acho que a gente, por natureza da área, acaba querendo sempre ir muito para desenvolver o técnico, né? E essa parte é primordial para a gente garantir, né, o sucesso depois e aplicação de fato daquilo que a gente está desenvolvendo. Como a área de People Analytics pode ter uma melhor relação com o negócio, assim? Pensando em solução, a gente já discutiu sobre alguns pontos, né? Sobre escopo, impacto no negócio, mas e sobre a relação de People Analytics com outras áreas ou com outros subsistemas de RH e do negócio? Como é que a gente pode ter uma relação melhor desse time com os outros? Eu acredito muito na proximidade do dia a dia, assim, até a forma como a gente se organiza, assim, hoje na área que eu lidero, a gente se divide por temas, então cada pessoa acaba ficando bem imersa dentro da área, junto, né, com o time que toca aquela especialidade, assim, então, e vive mais próximo, né, e consegue se aprofundar naquele assunto, assim. E aí, eu acho que essas trocas, elas são ricas com esse nível de profundidade, porque, por vezes, a gente vai identificando oportunidades que nem mesmo a área de expertise pode ter se dado conta que podia ser uma solução para a gente desenvolver, né, alguma hipótese. Então, acho que manter essas trocas constantes e aí talvez até a forma como a área se organiza contribui para isso, né? Né, pode ajudar a facilitar assim, essas interfaces, né? Então, no caso hoje que eu vivencio essa organização dividida por temas, então, né, tem facilitado muito, assim.
E aí a gente consegue dar uma profundidade maior por cada expertise, né? Por cada tema dentro de pessoas e cultura. Perfeito, perfeito. E como você lida pensando em projetos, assim, em que a gente tem perguntas a serem respondidas? Como é que você lidaria com uma situação onde o dado tá apontando uma coisa, mas a percepção de quem tá na ponta é outra? Você tá dando uma risada? Eu acho que já aconteceu contigo. Como é que foi isso? Isso é bem comum, assim, né? Quando a gente Tá. constrói as hipóteses iniciais, volta e meia vem a hipótese já com, assim, quase que uma certeza, né, por trás de que aquilo vai se consolidar. E com certa frequência acontece, às vezes, da gente ir lá testar a hipótese e não ser nada daquilo, né, que se esperava, assim. O que eu acho super rico quando acontece, é desafiador, eu acho que tem uma quebra de expectativa, talvez, né, das pessoas, porque a gente acaba gerando, né, uma expectativa de que aquilo de fato vai se consolidar, vai se comprovar, que é um pouco dessa... Por muitos anos a gente trabalhou muito com a questão da percepção, né? E isso se mantém de alguma forma, né? E são essas percepções que nos ajudam a alimentar as hipóteses também, de alguma forma, né? Então, acontece, sim, mas sempre que eu tive situações em que isso ocorreu, foi muito tranquilo lidar com o fato da hipótese não ser validada, porque no final do dia isso são dados, né? Assim, né? Não tem muito como a gente fugir, tá ali, né? Tá comprovado, né? Os dados indicam que aquilo de fato não tem correlação, não é uma verdade, enfim, assim, então sempre foi tranquilo, assim. E isso trouxe aprendizados. Eu acho que isso é importante, assim, que trouxe um olhar daí de que quando a gente está construindo as hipóteses, estudos lá no início, é de já trazer esse alerta para quem está junto no time, né, nesse grupo envolvido, que é, pode ser que isso não se valide, né? Para já setar expectativas, porque no início muito que acontece né, se tu não seta essa expectativa, no final isso pode ser uma surpresa, e se tu vem já trazendo que isso é algo que pode acontecer, sim, né? É normal. Quando acontece de fato de se confirmar que algo não tem alguma correlação, a hipótese não se valida, isso não se torna algo tão surpreendente, né? Ou tão desconfortável, porque isso já vem sendo trabalhado como algo que sim, é natural e pode acontecer. Uhum. Além desses rituais, existem alguns outros rituais que vocês têm para lidar com essas expectativas ou para embarcar as pessoas no que vocês fazem como área? Olha, eu acho que essa parte inicial de setar expectativas, ela é bem importante, assim. Porque ela passa por definir escopo, por ter, né, clareza do que a gente vai entregar. E eu compartilho, assim, muito as áreas que não são tão técnicas, lá de dados. Às vezes a gente tem um olhar nosso, a gente acha que entendeu o que eles querem, eles acham que entendeu o que a gente vai fazer, e por fim, pode ser que as coisas lá, no fim, quando saiam, não saiam bem aquilo. E a gente teve vários aprendizados, assim, ao longo dessa jornada, e hoje a gente começou já, faz um tempo, a formalizar, assim, a criar junto com a área demandante um escopo formal, declarado, definido, né? Desde escopo, mas assim, regras de negócio, etapas, que eu acho que ajuda a gente sair da conversa, ir para o papel, formalizar e a gente ter um local de referência daquilo que tá combinado, que é a expectativa setada, assim. Até porque volta e meia acontece, isso tudo é muito, muito comum, assim, conforme a gente vai trabalhando com os dados, vão surgindo novas hipóteses ao longo, né, da construção. E aí os estudos podem nunca ter fim, né? É infinito ali as ideias que vão surgindo. Então, acho que assim, setar desde o início o escopo, o resultado esperado, já regras de negócio, isso tudo muito bem claro, ajuda bastante também.
Excelente, excelente. Pensando em evolução como área, que tipo de conversas vocês estavam tendo antes, que agora não existem mais, e que tipo de soluções vocês hoje em dia estão criando que vocês não estavam criando há algum tempo atrás? Olha, eu acho que em termos de evolução, assim, passa muito por a gente deixar de ser visto, assim, como uma área fazedora de dash, assim, eu acho que é um desafio importante, Uhum. né? E tá mais nesse lugar mais consultivo, então acho que isso é uma mudança, assim, passar a fazer muito mais estudos, modelos de predição, assim, super importante, não que o Dash ele não seja importante, não é sobre isso, ele é muito importante. A questão é que não é só sobre Dash, né? É sobre outras frentes de soluções analíticas que podem complementar, né? Então, acho que é mais Perfeito. sobre isso, assim, porque os dashes eles são super importantes e aí nunca perder o olhar da manutenção deles, de revisitar, ver se eles ainda fazem sentido, se eles estão sendo utilizados, se às vezes já não teve Uhum. né, a gente avançou na maturidade de algum tema e já exige uma outra linha de análise que a gente não estava considerando e precisa ir lá, voltar e atualizar esse dash. Então, assim, ele não pode ser deixado de lado, bem pelo contrário, assim, o olhar de sustentação dele e de entender se ele continua sendo válido da forma como ele foi construído é super importante. A questão é como é que a gente vai pro além do dash, faz outras coisas também, né? E vai para esse lugar mais consultivo, porque a partir do momento que eu começo a trabalhar mais com modelos, com estudos, eu vou para esse olhar mais de prescrição, né? De predição. Então, eu consigo avançar na minha curva de maturidade, e claro, como o núcleo analítico, sim, mas eu também começo a puxar o usuário para esse lugar, né? O próprio usuário também começa a avançar nessa curva de maturidade do uso do dado junto, né? E aí passa por isso também, eu vejo sair de soluções que são só para pessoas de cultura, mas também oferecer soluções que são pro líder. Então, não ter, por Uhum. exemplo, só um ambiente de Power BI para pessoas de cultura, mas ter um ambiente de Power BI também para a liderança, que é o usuário lá, afinal, também é importante. Isso ajuda a gente a ir construindo, né, esse ciclo de maturidade analítica dentro da área, assim. E eu particularmente acredito muito nisso, da gente também fomentar o líder com os dados, porque eles ajudam daí, eles tendo esses dados, né, em mãos, a provocar discussões junto com os times de recursos humanos. Né? A partir do momento que o líder tem o dado, ele consegue identificar lá, fazer alguma análise sobre o seu time e ver uma oportunidade, puxar esse profissional de pessoas de cultura que atende ele, Sim. e provocar discussões. Então, eu acho que os dois lados se alimentam, né? E ajudam a ir puxando e levar a régua de discussões, assim, mais analíticas, né? Claro, e pensando também nessa área, tanto BPs quanto People Analytics, como sendo como tendo impacto no negócio, né? E não só no ecossistema de RH. Eu queria Perfeito. te perguntar. Eu queria te perguntar sobre a evolução de People Analytics. Como é que você vê a evolução dessa área daqui a uns anos aqui no Brasil? E, aproveitando, como você vê a evolução de HRBPs aqui no Brasil nos próximos anos? Olha, eu acho que caminha um pouco junto, assim. Eu vejo que é cada vez mais a gente não olhar só para dados de pessoas e olhar para dados de negócio. Então, eu acho que a gente também tem que passar a dominar muito né, os dados de negócio. Assim como o HRBP, eu vejo que tem que cada vez mais, né, tá conectado com os desafios de negócio, falar a linguagem e estar próximo para a gente caminhar em sinergia, porque a gente estava falando que é geração de valor, né? Assim, então, acho que essas duas áreas caminham muito juntas, né? Mas falando por um lado mais de tendência, assim, isso é muito sobre modelo de atuação para mim, né? Mas sobre tendência e ferramentas, assim, eu vejo que em People Analytics cada vez mais a gente falar mais sobre predição, ter mais modelos e o próprio uso da IA.
né, tá aí Uhum. e cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, certamente essa é uma tendência que, né, que tá cada vez mais presente, assim. O que muda com o uso da IA em People Analytics? Bom, própria predição passa por uso de IA. Uhum. Claro que a gente tem IAs que a gente já utilizava, né? Sim. Que não necessariamente era uma IA generativa que a gente fala hoje, né? Mas a própria IA generativa para nos apoiar na análise, né, dos dados também, né? E trazer insights, assim, é uma ferramenta que super pode nos alavancar e acelerar esse processo de análise. Assim como para o time de BPs também, né? Uma ferramenta que. Uhum. E de novo, partindo do simples, do que já está à disposição nossa, né? Se a gente pega uma ferramenta atual, um ChatGPT, um Cloud, enfim, né? Podem super nos ajudar. Né, com análises, então ferramentas atuais já disponíveis já deveriam ser do nosso uso, né? Sim, perfeito. Pensando nessas mudanças daqui a um tempo, o que muda também no perfil das pessoas que trabalham com People Analytics? Olha, assim, eu acho que assim, acompanhar essa evolução, né, das novas ferramentas vai passar, claro, para as pessoas estarem atualizadas nas linguagens, né, nesses desenvolvimentos. Mas eu acredito muito no outro lado de skill também, que é o skill de storytelling, assim. Eu vejo que cada vez mais os profissionais de People Analytics têm que também embarcar, depois que está com a solução técnica desenvolvida, como é que conecta isso no storytelling de negócio, assim. E aí precisa ter esse skill, né? Então, o próprio um estudo, quando a gente faz um estudo, tudo bem, eu vou lá testar as hipóteses e tal, mas como é que eu coloco isso numa narrativa que faça sentido para o usuário, que tenha conexão Sim. com a linguagem final? E aí eu vou precisar ter esse skill de storytelling, assim. Então, acho que cada vez mais a gente vai precisar também olhar para esse skill para ajudar a que as nossas soluções técnicas que a gente desenvolva tenham mais usabilidade mesmo, né? Sejam mais Sim, atrativas. até pensando que a gente tava falando sobre esse escopo inicial, né? E como é importante a gente definir isso bem, assim. E daí o storytelling, pra mim, também tem uma parte ali no final que é contar essa história. O que aconteceu aqui, né? O que foi feito? E pra gente fechar isso bem, a gente precisa realmente ter essa habilidade, ou desenvolver um pouquinho mais, né? Essa característica, assim, quando a gente estiver desenvolvendo os projetos. Então, pra mim fez muito sentido, assim, o que tu falou agora. Em relações, Nath, sobre livros, referências, fontes de aprendizado, para quem quer se aprofundar em People Analytics, o que você recomenda? Olha, eu tenho um costume até hoje, assim, eu tenho o início da minha segunda-feira, a primeira 1 hora reservada lá, eu tenho a agenda bloqueada, que é só para me atualizar. E aí eu vou pro nosso Copilot ali e eu peço para ele me atualizar com artigos, estudos, notícias que tiveram durante a semana. Então eu tenho ele lá já preparado para toda segunda-feira eu pedir para ele me embarcar. E aí, assim, tem muita coisa. E por que eu tô falando isso de semanal? Porque, de fato, a gente tá tendo uma enxurrada de informação, assim, e toda semana tem alguma coisa nova pra gente se atualizar, né? Então, eu criei essa rotina, assim, e aí eu consigo estar a par e lendo sempre. Então, vem muita coisa legal, assim, porque daí, né, vem artigo, vem pesquisas, reportagens, vem casos reais de empresas. Então, é uma forma mais dinâmica do nosso dia a dia, de estar sempre aprendendo, assim. Tem leituras que são, né, bacanas, assim. Eu tenho uma que é People Analytics para leigos. Eles têm várias, não sei se já viu, mas para vários temas. E eles têm uma que é para People Analytics. É um livro super bacana, assim, né, para quem quer iniciar, assim, ter uma visão geral. Eu acho que ele já é uma boa leitura para
entender um pouco do contexto, desafios, ter algumas ideias iniciais. Mas eu ainda acho que a gente tem tanta informação nova surgindo, novidades a todo momento, assim, criar uma rotina de leituras rápidas, né? E mais simples, mais aplicáveis, talvez, assim, também eu acho que pode contribuir bastante, né? E tem informações mais estruturadas, tem vários cursos, assim, mais especializados, mas eu creio muito que, assim, o começar pelo simples já é um bom começo, né? Então, sim, perfeito. Começar por aquilo que já está ali disponível, é fácil, está de acesso a todos, já é um belo começo. Uma curiosidade sobre o People Analytics para... Jesus, vamos lá. Uma curiosidade sobre o People Analytics para leigos é que ele é do Mike West, que é um dos caras que estava lá na Google, né? Em 2004, acho, 2008. Muito legal, é muito legal esse livro. Sobre... A gente falou de livros, né? E outras referências. Agora, olhando para cursos, eventos ou comunidades, tem alguma que você acha interessante indicar? Olha, evento, anualmente tem um que eu acho que ele é bem bacana ali, que é feito pela Blueprint. Acho que a gente até já falou sobre ele, né? Eu acho que é um evento bem bacana, né? Que eles reúnem né, os profissionais ali e fazem trocas bem legais, assim. Eles fazem um summit, né? E trazem vários profissionais de mercado. As trocas normalmente são bem valiosas, assim. Eu acho que sempre valeu a pena quando eu participei. Acho que é um bom fórum, assim. E é legal que nesses eventos a gente vai criando conexão e normalmente se criam os seus grupos e, né, né, dos participantes, assim, e eu tenho vários grupos até hoje, né, de participações antigas, mas que a gente mantém o contato e vai fazendo trocas. E eu acho que independente do curso que seja, assim, né, pode ser esse que eu comentei, mas pode ser qualquer outro, eu acho que manter esse circuito desse networking e ir fazendo trocas constantes é super rico. Porque tá todo mundo amadurecendo junto em relação ao tema, né? É um tema relativamente novo, se a gente vai olhar para outros né, temas, assim. Então, essas trocas são bem ricas, né? E a gente ir vendo, assim, olha, tem alguém vivendo uma dor que é exatamente o que eu tô vivendo, vou entender, ou já vivi isso, posso ajudar essa pessoa. As trocas têm sido bem ricas nesses grupos, assim. Legal. Tem alguma mensagem final que tu queira dar para quem tá iniciando ou quer se especializar mais em People Analytics? Olha, eu acho que é começar simples, né? Acho que é desmistificar um pouco a complexidade de trabalhar com dados, enfim. Tem que começar simples, né? Ir se aprofundando aos poucos e ir construindo, assim. A gente nunca vai partir de algo perfeito, né? Assim, uma área com todos os dados estruturados, perfeitos. Todo mundo começou de um lugar, assim, que teve que construir muito a base, né? A gente brinca assim, enterrei muito cano para garantir que é um trabalho que ninguém vê, né? Fazem gestão de dados e tal, ninguém vê esse trabalho, todo mundo só vê quando o dash está pronto, bonito, né? O modelo está rodando, mas tem um trabalho enorme, assim, de estruturar tudo isso, enterrar cano ali, né? E um olhar para a governança é importante também, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente, né, fala sobre dados de pessoas. Então, eu acho que é começar, não esperar o perfeito, e ir construindo, avançando na questão da qualidade do dado, da governança aos poucos e passo a passo, assim. E para quem quer acompanhar o teu trabalho ou saber mais de ti, como é que as pessoas podem entrar em contato? Bom, meu LinkedIn, né? Tô sempre ali atualizando e postando novidades, enfim. Então, tô como Natália Maciel, né? Podem ficar super à vontade ali, desconectar, mandar mensagem, me chamar. Vai ser um prazer aí conversar com quem tiver interesse. Show! Muito obrigado, Nath, pela participação. Obrigada! Eu te agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo, super fluido, muito bom. Obrigado por ouvir o People Analytics na prática. Se curtiu,
compartilha com alguém que também vive ou quer saber mais sobre o universo de gestão de pessoas com dados. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.